Olá pessoal de casa, queria lembrar vocês que o programa de hoje segue na sequência de mostrar reprises de assuntos importantes que você gostaria de rever. Hoje a parte que nós vamos mostrar é do adestramento, então a nossa sequência é informar vocês com assuntos importantes da parte de adestramento, assuntos que você não viu, não acompanhou e vai ter a oportunidade de rever. Então é um programa especial da parte do adestramento de comemoração de 1 ano. Vamos lá! Falando sobre fogos, um programa especial, agora principalmente no final do ano, as pessoas se preocupam muito com os fogos de artifício, que geralmente causam medo, ou algum pânico ou estresse em cães e gatos. Então eu soltei a bombinha agora para exemplificar o que causa, em muitos casos, um medo ou um susto. Para quem ouviu em casa, foi um estampido bem fraco, mas às vezes para um cachorro que tem um trauma já associado a fogos de artifício, ou a temporal, ou a trovões, né, relâmpagos, né, isso para eles é uma situação bem complicada de se lidar. Então a minha ideia que eu quero passar para vocês é que todos os casos, né, geralmente tem solução. Não importa a idade do cachorro, se o cachorro é velho, se o cachorro é um cachorro jovem. Velho, eu me refiro a um cachorro com mais de 8 anos, né, um cachorro jovem com menos de 8 anos, ou um cachorro com meses de idade. O ideal seria, quando tu observar algum tipo de trauma ou medo, né, nessas ocasiões, nesses momentos, né, o ideal seria tu, o dono do cachorro ou o dono do gato, não premiar aquele medo, aquele mau comportamento que é o medo, né? O medo não é um bom comportamento. Não premiar aquele comportamento com carinho, com afago, com atenção, com comida. O ideal seria ignorar e, em casos extremos onde o cachorro ou o gato entra em pânico mesmo, quer fugir, seria tu repreender, mas uma repreensão leve, sem usar o nome do animal, né? E oferecer um local mais confortável para ele poder lidar com a situação de forma mais apropriada. Eu costumo, quando eu vou treinar um cachorro ou até mesmo um gato para tirar esse trauma dele, né, começar usando bombinhas, usando fogos de artifício. Então o problema não é os fogos de artifício, né? Quando o cachorro ou o gato tem esse tipo de relação associada a medo, né? O problema é o que acontece com o animal durante os fogos de artifício e a forma como o dono age ou reage nessas situações, premiando esse mau comportamento com carinho, com atenção ou até mesmo com comida. Então o que tu pode fazer nessa época de final do ano é preparar um ambiente para ele lidar com a situação de uma forma mais fácil. Então, se tu já sabe que teu animal tem medo de fogos, então conveniente seria tu colocar ele num lugar mais silencioso, mais calmo, né? Ou quando tu observar que quando solta os fogos ele entra em pânico, ele se assusta, tu mudar o foco dele, né? Então, como eu disse, ignora aquele comportamento de medo, de pânico, né? Não premia aquele comportamento, repreende de forma leve, né? Usando um comando, um não, um shh, seja o que for, né? E daí muda o foco dele, leva ele para passear, vai brincar com ele, né? Mas o ideal é tu fazer esse esquema. Repreende ou ignora aquele comportamento associado depois do medo e depois muda o foco dele brincando ou levando ele para passear, para ele não se concentrar no medo. E com isso, com o tempo, tu vai trabalhando a relação, transformando ela de uma situação negativa para uma positiva. Essa é a minha ideia em relação aos fogos de artifício. Bom, nós vamos fazer uma demonstração, esse especial de final de ano, demonstrando e mostrando como um cachorro se comporta quando ele tem medo de fogos. E para você aí de casa saber como deve se comportar quando ocorrer os fogos, para melhorar o comportamento em outras situações. Eu vou pegar um cachorro de
alguns que já é conhecido de vocês. E eu vou estourar uma bombinha e vou segurar ela na guia e vou estimular ela aí aos poucos, perdendo o medo. Então você pode fazer isso em casa, mas com cautela, com segurança, né? Usar uma bombinha de baixa potência, muito baixa potência, uma bombinha fraca. E aos pouquinhos, eu digo aos pouquinhos, semanas ou meses, e aumentando a potência da bombinha. Mas lembre-se sempre de manter uma distância segura quando for atirada, arremessada a bombinha. E o cachorro sempre preso a uma guia, onde ele não consiga de repente correr atrás da bombinha e correr o risco de se queimar gravemente. Você pode usar um protetor auricular por uma questão de incômodo, né? Ou não. O cachorro vai ter que lidar com a situação. Então eu não vou usar nenhum protetor porque a bombinha é fraca, certo? Vamos lá. Essa é uma bombinha de baixa potência, ela não é muito forte, então eu vou estourar ela. Vou pedir pro Alex filmar o cão daí. Ó, mesmo sendo eu que estourei a bombinha, ela ainda me procura, ela ainda busca proteção em mim. Então o problema dela não é comigo, é com o estampido, né? Então numa situação dessa, tu não faz carinho no cachorro, certo? Eu só me abaixei para mostrar para vocês que o comportamento dela é de buscar carinho, né? Ela fica assustada, o cachorro fica assustado e busca o carinho. Então eu não faço nada. Eu fico agindo de forma a não me preocupar com o que aconteceu, né? De forma indiferente. Então esse é o comportamento que ela deve copiar, um comportamento indiferente. Então eu não faço carinho, só ofereço a minha presença para ela se acalmar. Ó, dá para observar que ela já se acalmou um pouquinho. Então o problema do cachorro não é eu que estourei a bombinha, e sim o estampido. Esse é um cachorro que tem medo de fogo. Então tem que ser trabalhado para diminuir esse medo e melhorar numa situação futura onde vão ocorrer mais fogos onde tu não consegue controlar. Agora eu vou usar a mesma bombinha, só que com outro cachorro. Então o estampido vai ser o mesmo, não vai ser mais alto ou mais baixo. Porém esse cachorro não tem tanto medo quanto o cachorro anterior. Então vocês vão observar em casa que ele não tem tanto medo, o comportamento corporal dele vai ser um pouco diferente. Tanto que eu vou largar a guia. Deu para observar que esse aqui não tem tanto medo quanto o anterior. Então o comportamento dele é um pouquinho mais calmo que o outro. Ele se assusta no primeiro momento, e daí logo ele percebe que não é nada demais, e daí ele fica mais tranquilo. Ele ainda está tranquilo, pode observar. Quer filmar, Alex? Então pessoal, agora a gente vai fazer uma demonstração com um cachorro que não tem medo de estampido. Esse cachorro não tem medo de estampido. Eu vou estourar 2 rojões, um nessa medida que se refere a um revólver de calibre 38, e aqui um rojão maior que se refere a um estampido de uma calibre 12.
então o estampido é forte. Então o Alex vai filmar agora ele, e vai dar para observar que ele não vai se importar com esse estampido. Agora vai a segunda. Então esse é um cachorro que não tem medo de estampido. Ele já foi preparado para isso, né? Já foi treinado desde pequenininho, ele nunca teve medo. Então esse é um exemplo de cachorro que não tem medo. Então é possível. Eu quis provar com isso para as pessoas de casa que o problema não é o estampido, e sim a forma como tu trata teu cachorro quando ocorre o estampido e o cachorro tem medo. Seja um foguete, um trovão, né? É a forma como tu trata ele quando ocorre aquela situação. Se tu premia aquele comportamento ou se tu ignora e repreende. No caso dele, ele age de forma indiferente, que esse é o comportamento correto. É isso. Dando sequência ao programa, falamos sobre fogos de artifício. Agora a gente vai falar sobre antiveneno, o treinamento de antiveneno, para você de casa aprender a treinar o seu cão em casa. Vamos adiante. Essa época do ano ocorre, infelizmente, muitos casos de envenenamento, onde cães e gatos são envenenados por vizinhos ou por pessoas mal intencionadas, de repente com interesse na casa do vizinho ou na sua própria casa, para cometer furtos ou roubos, né? Então o cachorro, numa situação assim, ele pode ser um alarme, né? Ou até uma forma de intimidar o invasor. Então, por esse motivo, em sua grande maioria dos casos, né, ocorrem esses envenenamentos. Então, o que eu quero falar hoje para você de casa é passar algumas dicas, algumas coisas básicas de o que você pode fazer para diminuir a possibilidade do seu cachorro ou até mesmo do seu gato ser envenenado. Vamos lá. Por um princípio básico, seria estipular horários de alimentação. Por exemplo, um cachorro, se ele comer de 12 em 12 horas, ele naturalmente vai estar mais satisfeito, mais tranquilo em relação à alimentação durante o dia todo. Então você pode tratar ele, por exemplo, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Essa ideia que as pessoas têm de que o cachorro, quando come à noite, ele fica mais apático, mais preguiçoso, isso é folclore. Porque um cachorro, ele costuma dormir, em média, por dia, 3 horas e meia, 4 horas por dia. E esse sono, ele não é consecutivo, ele não dorme às 4 horas ou às 3 horas consecutivas. Ele dorme em parcelas. Ele dorme 30 minutos, dorme 40 minutos, dorme 15 minutos, né? Aí, no geral, quando somar isso, vai fechar mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas. E isso foi feito pesquisa para chegar nessa conclusão, não é baseado em hipótese, não é uma suposição disso que eu estou falando, foram feitas pesquisas e então chegou-se a esse resultado. Isso falando em cães. Em gatos eu não posso precisar essa questão do sono deles. Então, definido o horário de alimentação, trata o animal de 12 em 12 horas. Outra forma conveniente de estipular uma disciplina e melhorar a possibilidade do cachorro não aceitar comida de estranhos é levantar o pote do cachorro do chão para ele comer na altura do queixo. Então tu mede a altura do cachorro de um pincher, de um rottweiler, de um dog alemão e trata ele com o pote na altura do queixo dele, para ele não fazer aquele movimento de se abaixar, pegando a comida do chão. Então se ele tiver condicionado desde filhotinho a comer no alto, a possibilidade de ele ser envenenado vai diminuindo com o passar do tempo, porque ele se condiciona a comer naquele pote, naquele horário já pré-estabelecido e no pote alto do chão.
Então, com isso, a possibilidade dele ser envenenado diminui. Outra forma, isso faz parte, é um conjunto, certo? É um conjunto. Eu espero que vocês em casa entendam que é um conjunto de coisas. Outra coisa, quando tu derrubar alguma coisa, um biscoito, um pão, alguma coisa no chão, e o cachorro for pegar, tu repreende ele. Afasta ele daquela comida. Não logo recolhe, corre e busca. Como é que tu pode treinar isso? Tu pode atirar aquela isca no chão, simulando uma situação. Aí uma outra pessoa, um ajudante, segura o cachorro numa guia e quando o cachorro vai pegar aquele alimento no chão, repreende ele. Lembra sempre, já falei mais de uma vez aqui no programa, de repreender ele sem usar o nome do cachorro. Então repreende ele, puxa ele, para ele entender que ele não pode pegar aquela comida. Então são 3 coisas. Primeira, horário de alimentação definido. Segunda, o pote de comida alto, da altura do queixo. Terceira, simular momentos e situações e ambientes diferentes onde ele encontra um determinado alimento no chão, um pão, um pedaço de salsicha, e daí ele vai pegar e tu repreende. E é interessante, quando as pessoas vão dar alguma coisa, não é que não pode, né? Então, eu quero dar, Rafael, quero dar um biscoitinho, quero dar um petisco, pode dar para o seu cachorro. Mas tu vai lá, leva lá no pote dele e fornece para ele no pote dele. Daí mantém essas 3 condições, né? Do horário de alimentação, pote alto do chão e ele entender que ele não pode comer as coisas do chão. E daí fechando esse pacote, o ideal seria, se você não se sentir seguro, né, fazendo essas coisas, procurar a ajuda de um profissional, de um adestrador, para daí usar outras técnicas para ficar mais seguro, digamos, diminuir, quase que zerar a possibilidade dele aceitar alguma coisa do chão. Isso pode ser feito em gatos também, tá? Não só em cachorro. A situação é bem semelhante, é muito semelhante. É só condicionamento, vai repetir, repetir, repetir por várias vezes até o animal entender que não pode pegar no chão, que tem que pegar no seu pote, alto e assim por diante. Claro, em função de tratar o cachorro ou o gato 2 vezes por dia, ele vai estar bem alimentado, seguindo as orientações do veterinário, ou até mesmo do saco de ração. Essa é a minha dica em relação à parte de possibilidade do animal ser envenenado. Infelizmente isso acontece, então a minha orientação para você de casa é se precaver, tomar medidas e atitudes que possam ajudar a salvar a vida do seu cachorro e do seu gato. Era isso, valeu! A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.